Então, pessoal, vamos começar a falar sobre a formação do Afeganistão. Vocês conhecem o Afeganistão? Se não conhecem, com toda certeza observaram notícias sobre o que está acontecendo lá atualmente, né? O que vocês entendem quando vê essas imagens? Conseguem sentir o impacto delas? Vocês têm noção do que está acontecendo para que tantas imagens como essas sejam divulgadas com tanta frequência? Bem, a razão de que isso aconteceu é que o grupo islâmico Talibã voltou a comandar o Afeganistão. Isso aconteceu rapidamente após a saída dos soldados estadunidenses da principal instalação militar no Afeganistão. Esse recuo dos Estados Unidos possibilitou a tomada do poder pelo Talibã nas principais cidades do país, incluindo a capital Cambul. O resultado desse acontecimento é essas imagens que mostram medo e desespero dos cidadãos afegãos. Nessas imagens, vemos uma criança sendo entregue aos soldados norte-americanos em um avião lotado de afegãos partindo para os Estados Unidos. Tudo isso por meio do Talibã. Neste vídeo, vamos entender um pouco mais sobre o princípio da história do Afeganistão. Para isso, vamos abordar a formação do Afeganistão. Serão abordados os conflitos no país, a transição da monarquia, a composição étnica e o contexto da Guerra Fria. Inicialmente, precisamos entender que o Afeganistão é um país que se encontra na Ásia Central, fica localizado em uma região muito conflituosa do Oriente Médio, e sua nação é predominantemente islâmica. Ao se falar do Afeganistão, se associa logo a invasões de terceiros no país. Isso porque a Grã-Bretanha ocupou o Afeganistão entre os séculos XIX e XX. E, em 1919, o Afeganistão conquistou sua independência dos britânicos. Já em 1979, o Afeganistão foi invadido por forças militares na União Soviética, que apoiavam o governo central do Afegão em disputas políticas locais. Já em 2001, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, como uma resposta aos atentados terroristas sofridos pelos Estados Unidos no mesmo ano. A composição étnica no Afeganistão é um elemento que está diretamente ligado à base da vida política e dos conflitos desse país há um século e pode desempenhar um papel importante na formação do novo governo dos talibãs. A composição étnica do Afeganistão. Como vocês podem ver, temos os Pashtuns, etnia majoritariamente do Afeganistão, com mais de 40% da população. Os Pashtuns são principalmente muçulmanos sunitas e falam Pashto. Os Pashtun, desde o século XVIII, costumam controlar os Estados Unidos e o exército. Os talibãs, que tornaram o poder pela segunda vez após seu regime de 1996 e 2001, são um grupo predominantemente Pashtun. Os dois presidentes do governo apoiado pelos Estados Unidos, Hamid Karzai, também são deste grupo étnico. Os Tajiks. Segundo o grupo étnico do país, os Tajiks representam por volta de 25% da população e falam Dari. Estão localizados principalmente no norte e no oeste do país, com bastiões no Vale Panjshir, na cidade Herat e em algumas províncias do norte. Foi o feudo dos mais Tajiks, o comandante Hamid Sar Massoud, herói da resistência antissoviética e da luta contra os talibãs. Ele foi assassinado em 9 de setembro de 2001 em um ataque atribuído à Al-Qaeda. Os Hazaras representam cerca de 10% da população afegã e falam o dialeto Dari. São considerados originários da Ásia Central e dos povos turcos. Vivem principalmente no centro do país. É uma minoria xiita que sofre uma violência e perseguição há séculos, assim como pelos talibãs, que os consideram hereges. Os uzbeks, a minoria uzbeks, também representa 10% da população e se encontra sobretudo no norte do país, ao longo da fronteira com o Uzbequistão, muçulmanos sunitas em sua maioria. Também fortes vínculos linguísticos e culturais com a Turquia. Outras etnias, embora com um papel mais marginal,
Existem outras etnias também, embora com um papel mais marginal. O Afeganistão também acolhe tucumanos, quiziques, cazaques, baluchis e muristaneses, anteriormente chamados de kafir, infiéis, até sua conversão forçada no século XIX. Gente, desculpa pela mal pronúncia. Bem, pessoal, a história dos conflitos e ocupações no Afeganistão pode começar a ser contada a partir da década de 1970. A monarquia afegã que reinava até então foi derrubada após um golpe de Estado em 1973, que colocou Mohammad Khan na presidência do país. Acontece que o novo governo não agradou o Partido Democrático do Povo Afegão, um partido de orientação marxista. Eles resolveram organizar um golpe contra o presidente. Foi aí que começou a Revolução de Saur, em 1978. Em resumo, o Partido Democrático do Povo Afegão tomou o poder, matou Mohammad Khan e instituiu Mohammad Taraki como novo líder. As propostas do novo governo eram bem diferentes do cenário religioso ao qual associamos o Afeganistão. Eles instituíam o ensino laico, reforma agrária, participação feminina na política. Grande parte da população via essas medidas como uma ameaça ao islamismo. Ocorreu um racha dentro do partido, que levou a um novo golpe de Estado no Afeganistão. Taraki caiu e Rasulullah Amin assumiu o poder. Mas ao contrário do governo anterior, que era bem aliado à União Soviética, a gestão de Amin não agradou os soviéticos. A União Soviética enxergava uma possibilidade de aproximação entre o Afeganistão e os Estados Unidos. Além disso, ela temia que o governo de Amin não conseguisse controlar os Mujahideen, grupo rebelde islâmico que se organizava no interior do país. A União Soviética invadiu o território afegão em 1979, o que resultou no quarto golpe de Estado em menos de 10 anos. Isso levou a um conflito entre os Mujahideen e os soviéticos, que levou ao conhecido como a Guerra do Afeganistão. É aqui que os Estados Unidos entram na história, inimigo número 1 da União Soviética. Os Estados Unidos decidiram financiar os Mujahideen por meio da CIA. Os combatentes islâmicos recebiam armas e treinamento militar dos americanos. A guerra com a União Soviética terminou em 1989, com a decadência da potência e retirada de seus exércitos do Afeganistão. Bom, o período moderno do Afeganistão teve início no século XIX, por meio da invasão do Império Britânico. A Grã-Bretanha ocupou a região até meados do século XX, mais precisamente em 1919, quando o Afeganistão conquistou a sua independência. Em um primeiro momento pós-independência, foi instituída uma monarquia no país, sendo substituída por um regime republicano já no ano de 1973. Nesse período, o Afeganistão vivenciou um momento de relativa prosperidade econômica e social. Em 1978, o Afeganistão vivenciou sua primeira grande instabilidade política após a independência, em razão da deflagração de uma guerra civil entre a população local. A União Soviética, em 1979, interveio no conflito em apoio ao governo central do Afeganistão, invadindo o território afegão. As tropas soviéticas deixaram o país somente em 1989. Essa saída deixou um vácuo do poder no cenário político do Afeganistão, que foi ocupado por meio da ascensão dos grupos extremistas, em especial o Talibã. As forças talibãs, a partir do domínio do poder do cenário político no Afeganistão, nos anos 90, instituíram um governo central baseado na aplicação de rígidos códigos legais baseados no islamismo. Por sua vez, com o apoio do Talibã, o Afeganistão tornou-se um dos principais centros de formação dos extremistas islâmicos. Tal conjuntura levou os Estados Unidos, no contexto da guerra ao terror, a invadir o Afeganistão em 2001. A invasão foi um desdobramento da série de ataques suicidas contra os Estados Unidos, coordenados pela organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda, em 11 de setembro de 2001. Aí a Guerra do Afeganistão começou em 1979, quando a União Soviética invadiu o país. A invasão estendeu-se por 10 anos e foi extremamente penosa, até mesmo para os soviéticos, causando-lhes milhares de mortes, além de forte impacto financeiro sobre o país. Esse conflito se inseriu no contexto da Guerra Fria, e os adversários dos soviéticos foram amplamente financiados pelos Estados Unidos.